É isso aí, correção da AP aí do segundo bimestre, segunda série do ensino médio. Aqui quem fala é professor Cablan. E vamos de questão 1. Dada a seguinte lei de formação, A e J igual a 1, CI maior ou igual a J, e A e J igual a I mais 2J, se I menor que J. A matriz M igual a MIJ 2 por 3 será... Bom, então aqui quando a gente tem uma expressão que nos dá os elementos da matriz, a gente tem que encontrar esses elementos, tá? Então eu vou colocar aqui novamente a lei de formação, ó. Nós vamos ter elementos M e J, né? Na verdade ali está escrito A, mas como a matriz é M, a gente representa aqui os elementos por M minúsculo, tá? Então, mas é a mesma coisa. Então quando a linha igual ou maior à coluna, a gente vai usar que o elemento vai ser igual a 1, tá? Então, quando for maior, né, I maior ou igual a J, a gente vai ter o elemento aí 1. Beleza? Já se a linha for menor que J, né, I menor que J, a gente vai ter o elemento, a linha, mais 2 vezes a coluna, tá? Nesse caso aqui, se o I menor que J, tá? Bom, então aqui a gente chama de lei de formação da matriz, não é? Essa é a lei de formação da matriz, a gente tem que observar essas condições aqui para descobrir quais são os elementos da matriz. Bom, para isso a gente vai colocar aqui uma matriz genérica, não é isso? Ó, matriz genérica, matriz M, tá? Aqui dentro da matriz a gente vai colocar aqui alguns elementos, ó. A matriz é 2 por 3, 2 linhas, 2 colunas. Então nós teremos aqui um primeiro elemento da primeira linha, então M1, 1. Segundo elemento da primeira linha, M12. E o terceiro elemento aqui da primeira linha, M13, tá? E aí, na segunda linha, nós temos aqui, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, temos aqui 3 colunas, 2 linhas, conforme lá está escrito ali, ó. É 2 por 3, tá? Primeiro vem o número de linhas, depois o número de colunas. Agora vamos calcular aí cada um desses elementos para colocar na matriz, ó. Vou fazer a continha aqui separado, tá bom? Então aqui você tem o primeiro elemento, M1, 1, significa o quê? Que I é igual a coluna, tá vendo? Linha 1, coluna 1 são iguais. Se são iguais, a gente vai usar a primeira expressão ali, ó, que é 1, tá? Depois nós temos aqui o M22, aliás, M12, né? O M12, linha menor que coluna. Ó. Se linha é menor que coluna, nós vamos fazer linha mais 2 vezes a coluna. Isso aí vai dar 1 mais 4. 1 mais 4 é 5, tá? E agora o M13, primeira linha, terceira coluna. Então, linha menor que coluna. Se linha é menor que coluna, a gente vai usar de novo a expressão, ó, 1, que é o número da linha, mais 2 vezes o número da coluna. Então, nós temos aqui 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, esse elemento é o 7. Agora, aqui nós temos na segunda linha, linha 2, coluna 1. Então, a linha é maior que a coluna, então o elemento vale 1. No segundo elemento da segunda linha, linha 2, coluna 2, eles são iguais. Se são iguais, também vale 1. E por último aqui, ó, linha 2, coluna 3, será linha menor que coluna. Então, é linha mais 2 vezes a coluna. Ou seja, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Então, tá aí. Vamos colocar os elementos aqui na matriz. Tá? Lembrando que a gente pode pôr entre parênteses ou colchete, como está ali na alternativa. E a matriz é essa aqui, ó, 1, 5, 7 na primeira linha, 1, 1, 8 na segunda linha. Então tá aí, ó, matriz 2 por 3 desse formato aí, com esses elementos, você vai encontrar lá na alternativa C aí, ó. É isso aí, questão 2 então agora, ó. Se I e J representam as ligações entre os vértices da figura a seguir, e A e J elementos de uma matriz 5 por 5, considere A e J igual a 0 se não há ligação de I com J. A e J igual a 1 se há ligação de I com J ou se I igual a J.
Então, a matriz de codificação com 1 ou 0, você expressa a ligação entre os pontos dessa figura E. Então, a gente tem que perceber aqui que na figura, ó, o número da linha e da coluna são os vértices dessa figura, tá? Então, quando você tem, por exemplo, o primeiro elemento da linha, ó, o A1, 1, o que nós observamos é que 1 é igual, I é igual a J, ou seja, linha é igual a coluna. Então, nós temos que obedecer a segunda afirmação ali, ó, vai ser igual a 1 quando I igual a J. Ok? Um outro exemplo, ó, um elemento da primeira linha, segunda coluna, nós temos que o 1 tem ligação com 2. Ó. Você vai lá na figura e verifica que 1 tem ligação com 2 e vice-versa, né? E 2 também tem ligação com 1. Portanto, o elemento 1, 2 vai ser igual ao elemento 2, 1. E esses dois elementos serão iguais a 1, pois obedece aqui a ligação, né? Se há ligação, o elemento é 1. E assim por diante, então, essa era a grande jogada aqui dessa matriz. E nós podemos, então, formar a matriz, ó, de uma vez só, sem precisar o quê? Calcular elemento por elemento antes, né? Então, a gente vai calcular essa matriz aqui. Então, a matriz 5 por 5, certo? Como nós acabamos de ver ali, ó, o primeiro elemento vai ser 1. O segundo elemento vai ser 1 também. O terceiro elemento dessa linha, ou seja, o A1, 3, o 1 tem ligação com o 3, portanto, vale 1 também. Aqui é 1, né? E o quarto elemento dessa linha vai ser 1, 4. Ó. 1, 4 não tem ligação, portanto, esse aqui é igual a 0. Perceba que esse elemento vai ser também igual ao A31, tá? E aqui também vai ser igual ao A41. Então, ambos são 0. Então, aqui o quarto elemento aqui é 0. E o quinto elemento, A15, também vai ser 0. Percebeu? Então, aqui era isso que você tinha que fazer aí. Na segunda linha, você vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos linha 2, coluna 1. Aqui, ó, 2 com 1, o elemento vale 1. Linha 2, coluna 2, 2 com 2 também vale 1, porque I é igual a J. Linha 2, coluna 3, 2 com 3 tem ligação, então vale 1. Linha 2, coluna 4, 2 com 4 não tem ligação, então vale 0. Linha 2, coluna 5, 2 com 5 tem ligação, então vale 1. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 1, 1 com 3 tem ligação, então vale 1. Linha 3, coluna 2, 2 com 3 tem ligação, também vale 1. Linha 3, coluna 3, 3 é igual a 3, I é igual a J, portanto vale 1. Linha 3, coluna 4, 3 com 4 tem ligação, então vale 1 também. Linha 3, coluna 5, 3 com 5 não tem ligação, então é 0. Linha 4, coluna 1, linha 4, coluna 1 é 0 porque não tem ligação. Linha 4, coluna 2, 2 com 4 também não tem ligação. Linha 4, coluna 3, 4 com 3 tem ligação, então é 1. Linha 4, coluna 4, 4 com 4, I é igual a J, portanto vale 1. Linha 4, coluna 5, 4 com 5 tem ligação, vale 1. Linha 5, coluna 1, 5 com 1 não tem ligação, então é 0. Linha 5, coluna 2, 2 com 5 tem ligação. Linha 5, coluna 3, 3 com 5 não tem ligação. Linha 5, coluna 4, 4 com 5 tem ligação. E 5 com 5, 5 é igual a 5, então o elemento vale 1. Então, aí está a resposta. Vamos ver aqui nas matrizes. Começando pela última linha, você tem 0, a última coluna, aliás, 0, 1, 0, 1, 1. Ó, 0, 1 aqui não é, 0, 0 não é, 0, 1, 0, 1, 1. Essa daqui é a letra A, não é? Pode conferir, ó. Última linha, penúltima linha, tá tudo igual, penúltima coluna. Resposta, então, alternativa A da questão 2. Também a questão 3 aqui, ó. Uma escola de línguas possui 2 unidades de estudo. A tabela abaixo representa o número de alunos matriculados em cada unidade. Então tá aqui a tabela 1, com a unidade aqui, unidade 1, turno matutino vespertino noturno, e aqui os cursos inglês, espanhol, francês e a quantidade de alunos aí por curso, por língua e por
turno, tá? E mesma coisa na unidade 2, veja que você tem as mesmas quantidades de línguas, né? E a mesma quantidade de turnos, tá? A matriz que representa a quantidade total de alunos matriculados nessa escola por período e por língua é... Então aqui é muito simples, ó. A gente tem que pegar o total de alunos da unidade 1 e juntar com a quantidade de alunos da unidade 2. Então vamos começar aqui, ó, representando a tabela por uma matriz 3×3. A unidade 1 você tem 22 alunos no matutino, 18 alunos no vespertino e 12 alunos no noturno, aqui para a língua inglesa. Para a língua espanhola você tem 17 no matutino, 13 no vespertino e 10 no noturno. Para o francês, 12 no matutino, 11 no vespertino e 7 no noturno, tá? E a gente vai juntar aqui, ó, com a outra unidade. E aí, pegando os alunos lá do inglês matutino, são 25, mais 21 no vespertino, mais 13 no noturno. Espanhol, 15 no matutino, 14 no vespertino e 11 no noturno. Agora o francês, 10, 8 e 5. Tá aí. Agora aqui soma de matriz, né? Matrizes, só podemos somar matrizes da mesma ordem. E aqui as duas, né? São 3×3, então tranquilo, só pegar aqui o elemento aqui da primeira linha, primeira coluna, com o elemento da primeira linha, primeira coluna. É assim que a gente soma. A gente pega os valores aí correspondentes das matrizes e soma. Então aqui a matriz soma vai ficar assim, ó. Na primeira coluna nós temos 22 mais 25. Aqui depois 18 mais 21. Aqui 12 mais 13. Então aqui são os elementos da primeira coluna. A segunda coluna é 17 mais 15, 13 mais 14, 10 mais 11. E na última coluna, ó, 12 mais 10 é 11, mais 8 e 7 mais 5. Tá aí. O resultado dessa adição vai ser uma outra matriz 3×3 também. E aí é só a gente fazer as contas, ó. 22 com 25 vai dar 47. 47 aqui. 18 mais 21 vai dar 39. 39. 12 mais 13, 25. Na segunda coluna, 17 mais 15 vai dar 32. 13 mais 14, 27. 10 mais 11, 21. Na última coluna, 12 mais 10 vai dar 22. 11 mais 8, 19. E 7 mais 5, 12. E agora é só escolher a alternativa correta que corresponde a essa matriz aqui. Você vai encontrar essa matriz lá na alternativa A. Então tá aí, questão 3, alternativa A. Ah, miserável, vamos lá fazer aqui a questão 4, hein? Olha o tamanho da vitela, hein? As tabelas ao lado são relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol. Sabendo os significados das letras V, vitória, E, empate, e D, derrota, e que cada vitória é igual a 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 pontos, qual das afirmações a seguir pode ser considerada correta em relação à matriz que representa o total de pontos de cada time? Bom, então aqui você tem que fazer aqui, ó, as contas, né? 25 vitórias, quantos pontos são? Cada vitória 3 pontos. 3 empates, quantos pontos são? Cada empate 1 ponto. E derrota não tem nenhum ponto. Então vamos fazer a multiplicação de matrizes. Ó. Essa matriz aqui, a primeira tabela, vamos colocar aqui uma matriz 5×3, não é isso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 3 colunas. Nós temos aqui 25, 22, 20, 15 e o 10, tá? Segunda coluna dos empates, ó, são 5 empates, 8 derrotas, aliás, 10, 15 e 12 empates. Aqui, ó, derrotas são 8 derrotas, 6, 8, 8 e 16 derrotas aqui, ó. Então, fechou a primeira tabela. Vamos multiplicar, então, por uma matriz 3×1, ó. Aqui são os pontos.
E aí, multiplicação de matriz, você sabe, né? Você tem que somar aqui, ó, o produto da linha pela coluna. Então, vamos montar aqui essa matriz aqui. Lembrando, né? Para a gente multiplicar a matriz tem que ter, vamos ver aqui, ó, a ordem essa aqui é 5 por 3. E essa daqui é 3 por 1. Ou seja, o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa, senão não dá para multiplicar. Nesse caso aqui, 3 colunas, 3 linhas, então é possível o produto e o resultado vai ser uma matriz do tipo aí, ó, 5 por 1, tá? Então a matriz resultante vai ser o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda, uma matriz 5 por 1. Então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Pegar o primeiro elemento, que é 25, multiplicar pelo primeiro elemento aqui, que é 3. Então, 25 vezes 3 e somar com 8 vezes 1. E somar com 5 vezes 1, né, na verdade. E somar com 5 vezes 1. Como o terceiro elemento aqui é 0, ó, da coluna, então 8 vezes 0 vai dar 0. Então, não vou nem colocar ali, tá? Como assim, sempre vai dar 0 aqui, ó. Então, vou fechar desse jeito mesmo, tá bom? Que ali vai dar 0. O resultado vai ser uma 5 por 1. Segunda linha, então, vai ser 22, que multiplica 3, mais 8, que multiplica 1. E o 6 multiplicaria o 0, vai dar 0. Aqui, 20, que multiplica 3, mais 10, que multiplica 1, mais o 8, que multiplica 0, vai dar 0. Aqui, 15, que multiplica 3, mais 15, que multiplica 1. E o 8 multiplica o 0, então vai dar 0. E aqui nós temos 10 que multiplica 3, mais 12 que multiplica 1. E 16 multiplicaria ali o 0, então daria 0. E o resultado dessa matriz aí, ó, dessa multiplicação, né, de matrizes, vai ser então o seguinte, ó. Nós teremos uma matriz aqui, ó, 3 vezes 25, 75, com mais 5, 80. 3 vezes 22 dá 66, com mais 8, 74. 20 vezes 3 dá 60, com mais 10 dá 70. 3 vezes 15 dá 45, com mais 15 vai dar 60. 10 vezes 3 dá 30, com mais 12 vai dar 42. Essa é a nossa matriz resultante aí do produto. Agora vamos ler aqui as alternativas, ó. Letra A, não se pode efetuar o produto. Acabamos de ver que é possível efetuar o produto, então está errado. Não se pode efetuar o produto? Opa, pode sim. O produto pode ser efetuado pois o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. É justo? Vamos ver se está certo. 80, 74, 70, 60, 42. Essa mesmo, hein? Alternativa C. Número de linhas, cadê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O produto pode ser efetuado por os números de linhas da primeira matriz é diferente? Não. O produto não pode ser efetuado? Pode sim. Então, ó, questão 4, alternativa C. Questão 5, então, dado o sistema de equações lineares a seguir, ó, 3x menos 2y igual a 5, x mais y mais z igual a 6, x menos 2z igual a 1. A matriz que representa o sistema acima é... Então, a questão 5, bem tranquilo, não precisa calcular nada, é só encontrar a matriz que representa aí o sistema, tá? E como é que a gente faz isso? Então, vamos lá, vamos colocar aqui essa equação na ordem, né? Então, a primeira coluna vai ser a coluna do x, tá? Aqui a gente vai colocar só os coeficientes. Segunda coluna do y e a terceira coluna o z. E na quarta coluna, os termos independentes. Então, nós temos aqui, na primeira equação, ó, o coeficiente que está do lado do x é o 3, do y é o 2, do z não tem. Se não tem z é porque era 0 vezes z que dá 0. Tá? E o coeficiente aqui, o termo independente aqui é o 5. Tá? O resultado da equação ali. Ó. Aqui nós temos x mais y mais z, então é 1x, 1y, 1z e o resultado é 6 aqui. E na outra nós temos 1x, não tem y, então é 0. E nós temos menos 2z e o resultado é 1. Tá? Então essa é a matriz que representa aí o sistema. Ó. E aí você vai encontrar essa matriz aonde? Vamos ver. Na E, ó,
tem um 2 positivo, teria que ser o quê? 2 negativo, por isso que não é aí. Pode ser essas outras aqui, ó, só tem 3 colunas, então não pode ser nenhuma dessas aqui, que tem que ter o quê? A matriz, o sistema, né? O sistema completo, a matriz completa do sistema, então não pode ter só 3 colunas, muito menos 2. Então a alternativa aqui é a B, ó. 3, 1, 1, menos 2, 1, 0, 0, 1, menos 2, 5, 6 e 1. Tá aí. Questão 5, alternativa B. Muito bem, questão 6, hein? Uma loja de cosméticos oferece kits de produto de beleza, contendo batom, esmalte e sombra. Kit 1 tem 3 batons e 2 esmaltes e custa R$ 33,00. Kit 2 tem 5 batons e uma sombra e custa R$ 40,00. O kit 3 tem um esmalte e uma sombra e custa R$ 11,00. Para encontrarmos os valores de cada produto de beleza, temos que encontrar a solução do sistema linear. A matriz correspondente a esse sistema é... Então vamos lá aqui, ó. Só montar a matriz, né? Para isso a gente vai pegar aqui, atribuir letras aqui para os produtos. Então vou pegar o X vai ser o batom, o Y vai ser o esmalte e o Z vai ser a sombra. E daí vamos montar aqui o sistema, ó. Nós temos 3 batons, ou seja, 3x, mais 2 esmaltes, ou seja, 2y, e não temos nenhum z, então temos 0z, e custa R$ 33,00. No kit 2 nós temos 5 batons, mais uma sombra, não tem nenhum esmalte, ó, então é 0 esmalte, mais uma sombra, então tá aí, 1z. E o valor é R$ 40,00. No kit 3 nós temos então 0 batons, 1 esmalte e uma sombra. Total aí R$ 11,00, tá? Então tá aí o nosso sistema, tá, de equações. Agora a gente tem que pegar e montar a matriz com esse sistema aqui. Então a matriz vai ser, vou colocar aqui do lado, ó. A matriz vai ser com os coeficientes, ó, 3, 5 e 0 na primeira coluna, 2, 0 e 1 na segunda coluna, 0, 1 e 1 na terceira coluna, e os termos independentes aqui, ó, 33, 40 e o 11. E aí é só correr para o abraço e encontrar essa matriz aqui nas alternativas, ó. Essa C... A, C e a D podem ser porque tem 4 colunas. Ó. Essa daqui não pode ser porque só tem 3, essa daqui também. Então vejamos aqui os coeficientes, beleza. Aqui 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 5 é essa aqui, ó, letra A. A letra D não corresponde aqui aos coeficientes corretos, tá? Na letra C, ó, aqui tinha que ser um 0, tá? E aqui tinha que ser um 1, por isso não é. Questão 6, alternativa A. Olha aí, questão 7. Os valores de x e y que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau são... Então você tem aqui o sisteminha, né, de equação do primeiro grau e a gente vai resolver esse sistema aí, ó. Vamos fazer pelo método da substituição, que é o mais simples aqui, ó. Tem uma equação aqui, essa segunda equação está bem tranquilo para isolar uma das incógnitas e substituir na outra. Então nós temos x sobre y, né, menos x sobre y é igual a meio. Portanto, se a gente multiplicar cruzado, nós teremos o 2 que multiplica menos x, ou seja, menos 2x, e o y que multiplica 1, ou seja, 1 vezes y, que é y. Agora nós temos o y em função de x, vamos substituir o y lá na primeira. Então, na primeira nós temos x sobre 6 mais y sobre 4. No lugar do y sobre 4, vamos colocar o quê? Menos 2x, que é o valor do y que a gente encontrou na segunda equação. E aí, 2/3 é o resultado aqui. Muito bem, vamos efetuar aqui, ó, o MMC entre 6, 4 e 3 para a gente igualar os denominadores. Então, ó, calculando o MMC entre 6, 4 e 3, vamos obter o seguinte, ó. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 2, aqui não dá. Por 2, aqui dá 3 de novo, porque não dá para dividir, né? Aqui dá 1, e aqui a gente repete porque não dá para dividir. E agora, ó, por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, acabou. E aí o MMC é
2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 4, 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 3, ou seja, o menor valor que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 3, por 4 e por 6 é o 12. Então, ó, depois que a gente encontrou o mínimo múltiplo comum, vamos colocar ele aqui, ó, 12 desse lado no primeiro membro e 12 no segundo membro. E começa 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes x, 2x. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes menos 2, né? Porque aqui, ó, mais com menos vai dar menos. 3 vezes menos 2x vai dar menos 6x. Do outro lado, 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Como tem 12 nos dois denominadores aqui, ó, podemos o quê? Cancelar o 12. Tá? É a mesma coisa que passar ele dividindo, passar multiplicando, né? Aí você corta. Bom, sobrou então a equação 2x menos 6x, já pode fazer já, vamos fazer essa conta aqui, ó. 2x menos 6x vai dar menos 4x. Menos 4x desse lado, isso aqui é igual a 8. Isolando o x, nós temos 8 dividido por menos 4x, obtemos um x igual a menos 2. Portanto, x igual a menos 2, já dá para a gente fazer o quê? Ó? Tem uma aqui que dá menos 2 no x, né? Que é a letra E. Ó. Muito bem, mas vamos calcular o y também. Vamos calcular o y substituindo ali naquela equação que já está bem simples aqui. Ó. Só mesmo colocar o valor do x ali no lugar do x e calcular o y. Então vai ficar menos 2 vezes x, como x é menos 2, né? Então é menos 2 vezes menos 2, isso aqui é o y. Portanto, o y é igual a 4 positivo, né? Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Tá aí, então, alternativa E. Questão 7, alternativa E. Questão 8. De acordo com o sistema dado a seguir, é correto afirmar. Então, o sistema é possível e determinado por ter retas concorrentes? O sistema é possível e determinado por ter retas coincidentes? O sistema é impossível por ter retas paralelas? O sistema é impossível por ter retas coincidentes? O sistema é possível e indeterminado por ter retas paralelas? Bom, sempre que o sistema tem retas paralelas, ele é impossível, tá? E não possível. Portanto, essa afirmação aqui está incorreta. O sistema é impossível por ter retas coincidentes? Bom, quando o sistema tem retas coincidentes, ele é possível e indeterminado. E aqui está escrito que é impossível, então por isso essa daqui está incorreta. O sistema é impossível por ter retas paralelas? Bom, essa afirmação aqui é verdadeira. Vamos ver se corresponde com a nossa situação aqui do sistema, tá? O sistema é possível e determinado por ter retas coincidentes? Bom, acabamos de falar aqui que quando é coincidente não dá para determinar. O sistema é possível e determinado por ter retas concorrentes? Retas concorrentes sempre vai ser o quê? Possível e determinado. Essa afirmação também é verdadeira. Porém, essas retas aqui não são concorrentes, pois nós temos os mesmos coeficientes aqui, ó. 3 e 3, menos 2, menos 2. É como se fosse a mesma conta, dando resultados o quê? Diferentes. Ó. Aqui dá 22 e aqui dá 10, mas é a mesma conta. Impossível a mesma conta dar dois resultados diferentes, né? Se estiver correta. A matemática ela é exata, só existe um resultado aqui possível nesse caso. Então, daí já concluímos que é impossível, tá? Então já eliminamos a letra A, só pode ser a letra C, mas vamos analisar um pouco mais essa questão aqui, ó. Nós temos o caso de paralelismo entre retas, que é o seguinte, ó. Veja aqui, duas retas paralelas. O que elas têm em comum? Nada, não tem nenhum ponto em comum, jamais terá um ponto em comum, mas elas têm a mesma inclinação. O ângulo que ela forma aqui com a horizontal é o mesmo, tá? Então elas têm como coisas iguais, né? A mesma inclinação, porém elas cruzam aqui no eixo em pontos distintos. Então elas terão a mesma equação aqui, né? Essa parte aqui é igual, porém, ó, essa parte é diferente, porque elas cruzam em pontos diferentes. Uma maneira fácil de entender isso daí é o seguinte, ó, vamos isolar ali o y, deixar 3x, passo 22 para cá, fica negativo, passo 2y para o outro lado, fica positivo. Esse 2 passa dividindo, nós teremos então uma equação, ó, 3x sobre 2 menos 11, que é igual a y, tá? Então, quer dizer, essa reta vai cruzar no menos 11. E a outra é o seguinte, a outra reta é 3x menos 2, né? O que vai mudar aqui é o seguinte, ó.
aqui vai passar no menos 5. Já fizer a mesma conta, né? Só que o que vai dividir aqui, vai dividir o 10. Então vai ser 3x sobre 2 menos 5, que é igual a y. Então essa é a segunda conta ali, ó. Então uma vai cruzar no menos 11 e outra vai cruzar no 5, tá aqui no y. Por isso que elas são o quê? Paralelas. Nesse caso, o sistema é impossível, porque as retas são paralelas. Então, essa primeira parte do vídeo eu vou terminar por aqui, essas 8, e na próxima parte eu posto aí as outras 8 que restam aí da 9 até a 16. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. E se ficou alguma dúvida aí nessas questões, comente aí qual questão que você achou mais difícil, se, né, aquela que tiver com dúvida, você deixa aí nos comentários que eu refaço, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.